Muito bom dia a você de casa, obrigado pela sua participação. Todas as manhãs está aí ligadinho com a gente na programação Amanhecendo na Graça. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, você de perto, você de longe, você que acompanha a nossa programação, simpatizante da programação também. Olha, que Deus possa abençoar e muito obrigado pela sua companhia. Todas as manhãs, 7 horas da manhã, a gente já tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira. Grande abraço a todos vocês aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, amigos também do interior, também de Mato Grosso, aos amigos de São Paulo que estão nos acompanhando também, o pessoal diz, pastor, tem um pessoal acompanhando lá em São Paulo, Deus abençoe também, o pessoal de Terezinha, Piauí também está acompanhando, olha, beijo a todos vocês que gostam do programa, os temas importantíssimos que ajudam a sanar as dúvidas de vocês, e hoje nós vamos estar falando de um assunto importantíssimo, o cristão e o mercado de trabalho. Será que existe cristão que confunde as vozes? Vamos saber com ela, com a doutora Lília Macedo, ela já está aqui nos nossos estúdios da HIT, ela vai estar esclarecendo as dúvidas, né? Você que tem dúvidas a respeito deste assunto, ela está aqui para esclarecer a respeito, você que diz, pastora, será que existe, será que o cristão hoje em dia está confundindo o mercado de trabalho com a religiosidade, com a religião dele? Vamos saber com ela, doutora Lília, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos que nos assistem, é um prazer e uma honra estar aqui hoje. Que maravilha, prazer é nosso receber a senhora aqui, conhecer a senhora pessoalmente, só conhecer o WhatsApp. Que maravilha. E aí, doutor, esse tema super importante, o cristão e o mercado de trabalho. O que a senhora tem para falar um pouquinho para a gente a respeito do cristão e o mercado de trabalho? É um tema abrangente, maravilhoso, para todos aqueles que podem fazer do seu campo, né, de trabalho um campo missionário. Mas desde que tenham cautela e saibam, né? Porque a palavra diz, não de muito falar, mas no agir, nas atitudes, é por aí. É verdade, que maravilha. Você que está em casa, quer fazer sua pergunta para ela? Ela já está aqui para responder para você. Pastora, eu quero fazer minha pergunta. Liga também, 3321-7313 ou 9937-5701. Doutora, e para essa pessoa que nos acompanha, é um cristão e ele trabalha em uma empresa onde os funcionários não são evangélicos, o patrão não é evangélico, qual é o comportamento adequado que esse cristão tem que ter dentro do mercado? Então, pastora, nos adventos dos últimos dias, né, nós cristãos deveremos em qualquer lugar fazer a diferença. Somos o sal da terra, a luz do mundo e viemos realmente para retratar os caminhos, a vida, o perfil do cristão no meio desse mundo, né? Então, aonde quer que esteja, em que religião você esteja defendendo a sua bandeira, seja qual for, você tem que fazer a diferença, mas é no seu agir, na sua conduta diária, na sua maneira de tratar o colega, até mesmo o seu patrão. Então, assim, hoje o cristão, ele confunde um pouco, né? Porque a tecnologia nos leva a ter alguns comportamentos que, de repente, podem ser confundidos. Ou seja, o cristão, ele precisa ser a característica 24 horas de Cristo. Ele não adianta ele ser o cristão de segunda, de domingo nas reuniões de oração, de culto de terça, ele tem que ser o cristão 24 horas. Ele tem que fazer a diferença lá onde o Senhor Jesus promoveu ele. Então ali ele faz o seu ambiente de trabalho como um campo missionário, através das atitudes, da sua maneira de tratar o colega, o patrão. E o importante mesmo é ele ver aquele lugar como um campo onde o Senhor colocou para fazer a diferença. E é para esse cristão que não faz a diferença na onde ele trabalha. Só sabe reclamar, chega tarde, só sabe murmurar daquilo que faz. Antes não, antes ele queria entrar e agora entrou, agora só sabe reclamar, sabe murmurar, dá trabalho para ele, só sabe reclamar. E para esse cristão? Ele está dando um bom ou um péssimo exemplo? Um péssimo exemplo, né? A palavra nos diz lá em Gênesis 3, de que o trabalho é um projeto de Deus. Deus, ele instituiu o homem no Éden e lá ele criou o jardim e disse ao homem, é bom que você esteja aqui para que cuide, né? Então, aonde esse cristão estiver, que ele esteja cuidando, não só da sua aparência física, que também é muito importante, porque você retrata a vida de Cristo, você é o exemplo dele. Então, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua vestimenta, porque ali você também dá abertura.
seja para um colega, para o patrão. Ali você vai estar testemunhando do que Cristo fez na sua vida. Mas aonde a pastora quer chegar em relação ao cristão que não é genuíno. Porque hoje o mercado de trabalho nos confunde. Existem aqueles falsos cristãos que se aproximam, de repente, de uma empresa e se apresentam como um cristão. Só que o que não é de Deus não permanece. Então, a partir do momento que ele tem o comportamento que não vem de encontro à palavra, ele está sendo subjugado em duplo sentido. Como cristão, né, que dependendo do seu exemplo não vai estar testificando nada do Senhor, e no seu comportamento diário com seus amigos, com seu colega, com seu patrão. Ah, sim. Então a pessoa que está em casa acompanhando, ela tem que dar um bom testemunho dentro da empresa. Ah, ok. E para essa pessoa, o que a senhora tem para dizer para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher que ela entrou no mercado de trabalho, entrou numa empresa, logo foi dispensada porque ela não deu um bom testemunho, ela chega tarde, ela não fazia hora extra que o patrão pedia para ela fazer, né? Não podia ficar um pouquinho mais. O que a senhora tem para dizer para essa pessoa que hoje já não está mais no mercado de trabalho devido ao péssimo testemunho que ela deu dentro da empresa? Rever, né, pastora? Lá em Provérbios, ele nos retrata bem, fazer com excelência tudo que o Senhor nos colocar. Independente do local, se é uma empresa de peso, se é na igreja, em qualquer lugar. O arado, ele está bem amplo, então você ali faz a diferença. Hoje o cristão tem que fazer a diferença nas pequenas coisas, porque na verdade não são as pedras grandes que derrubam a gente, né? A gente já sabe que são os pedriscos, aqueles deslizes e resbalos que nós temos na conduta. Aquilo lá, Mike Murdock diz no livro dele que é melhor que você seja reconhecido pelo seu caráter, né? Então, a todo tempo, nós cristãos passamos por provas. Pessoas, instrumentos humanos mesmo, vêm ao nosso encontro para nos testar. E nós, como espirituais, sabemos que neste mundo nós viemos para fazer a diferença e para seguir a Cristo, do exemplo que ele nos deixou. O apóstolo Paulo, em Tessalonicense, na carta dele diz: sejais a diferença do mundo, fazeis como eu fiz. Ele mostrou, ele foi exemplo. José, como carpinteiro, o Senhor Jesus ajudou ele. Então o Senhor não apenas falou vá e trabalhe, ele trabalhou. Ele veio em estrutura humana e ele fez, porque é muito melhor o exemplo do que o muito falar. Verdade. Então eu costumo falar assim, o cristão ele está subjugado nos dois aspectos, porque se você erra, ainda você traz aquela frase, ainda se diz cristão. Então nós temos que estar ligados nisso, porque a todo tempo nós precisamos estar fazendo de forma excelente, não só no nosso meio cristão, mas nos lá de fora, para que eles possam nos ver. Nossa, eu quero o Deus que ela serve, eu quero ser como ela é, eu quero fazer dessa forma. E às vezes Deus nos testa, trazendo aquelas pessoas bem difíceis ao nosso lado. Como? Como fazer? Suportai-vos, a palavra nos diz, suportai uns aos outros. Quando eu falo campo missionário, pastora, no trabalho, eu falo porque na nossa maneira de falar, sobretudo, não perca o coração daquele que está do seu lado. Seja você a chefe, você a coordenadora, você a líder, até mesmo na igreja, nós somos voluntários, nós não somos assalariados. E o líder que não sabe tratar o liderado, ele perde o liderado. Ele perde em pequenas palavras, em pequenas atitudes, porque a liderança serva. As maiores empresas hoje, ela tem buscado os princípios da palavra. Mesmo os não cristãos têm buscado um exemplo, um modelo de liderança serva para estar instituindo nas maiores empresas. E qual é a profissão que o cristão não deveria exercer no mercado de trabalho? Pastora, eu acho que um cristão genuíno, ele pode fazer qualquer uma proposta, desde que ele não quebre os princípios da palavra. Conhecer a palavra, conhecer a verdade, para que possa estar trilhando aquele caminho sem envergonhar o evangelho.
Sim. Você que está em casa acompanhando a programação, quer fazer sua pergunta para ela, doutora Lília, ela está aqui nos estúdios da RIT para estar falando e respondendo para você as perguntas. Você que tem dúvidas de certas coisas, o que fazer, o que não fazer, o que eu preciso, qual é o comportamento adequado que eu tenho que ter dentro da empresa, ela está aqui para responder para você, tá bom? Doutor, e quais são os requisitos ou o que essa pessoa tem que fazer, essa mulher, esse homem, quais são as vestes adequadas para essa pessoa procurar um serviço, essa pessoa que ainda não é no mercado de trabalho, ela não trabalha, quais são as vestimentas adequadas para essa pessoa ir buscar um serviço? Eu acredito, pastora, que a mulher cristã ou o homem, ele, na sua vestimenta, é muito importante, porque nós falamos através da maneira qual nos vestimos, nos maquiamos, até os adornos são importantes, né? Mas nós temos que ter cautela com tudo isso, saber o que realmente vai fazer a linguagem, o que você está transmitindo através daquilo. Hoje eu trabalho numa cooperativa, trato com 200 e poucos dentistas, temos alguns colaboradores lá, mas é um ambiente de trabalho, não podemos confundir, não estamos ali para nos promover, estamos ali para servir, para fazer com que aquela empresa ela funcione de forma adequada e ela esteja dentro dos padrões. Eu não trabalho com cristãos, né? Não posso te falar, eu trabalho hoje numa empresa cristã. Não, mas aonde eu estou, eu consigo identificar os cristãos. Através de uma vestimenta, você sabe quem é cristão ou não. E o importante é que você não precisa se apresentar, eu sou cristã. Mas a sua maneira de vestir já está falando como você é. As blusas degotadas, os decotes da saia, os cortes, né? Hoje, as cristãs, é bonito a mulher se vestir de uma forma não vulgar. Porque eu acredito, não fui criada num lar evangélico, mas eu sempre soube me vestir. Não mudei a minha vestimenta, porque me tornei cristã. Mas, desde o meu princípio, eu já aprendi de que aquilo que é muito visto não tem valor. Então, nós precisamos preservar o corpo, o templo do Espírito Santo e saber usar isso no ambiente de trabalho principalmente. Porque tem pessoas que elas vão em busca de um emprego, infelizmente com saia curta, com calça colada. Isso aí, no mercado de trabalho, a pessoa não vai nem ver o currículo dela, é isso? Não. Existem as entrevistas, né? Eu acho legal quando nas entrevistas perguntam, você tem uma amiga de infância? Qual o seu relacionamento com seus pais? Tudo isso já está sendo avaliado. A maneira dela falar, o tom da voz, as palavras como ela põe aquela resposta, né? Mas assim, em relação à roupa, se você está buscando contratar uma pessoa para estar por exemplo, se eu for contratar alguém para estar me auxiliando, não condiz comigo, com o que eu prego, com o que eu vivo, uma pessoa que não tem a mesma conduta, a mesma linha de se vestir, de se maquiar. Eu trabalho em consultório e a primeira coisa que eu falo para as meninas, brinco pequeno, cabelo sempre amarradinho, sorriso no rosto, deixa o seu problema em casa, da porta para cá, vamos orar antes de começar. Né? E a gente teve assim algumas experiências com não cristãs e acabamos nos surpreendendo, porque às vezes as cristãs mesmo esquecem que são cristãs. E você, quando contrata alguém e ela sabe que você é cristã, parece que ela se cuida mais. E aí as próprias cristãs me deixou, meu Deus, não é isso que eu estou buscando. Né? O tratar com o paciente, a maneira de estar cuidando, ao sentar na cadeira, o tom da voz. Você tem várias maneiras de falar, de dar aquele recado. Então, tudo isso a gente treina. É interessante. Que legal. E a senhora dá um curso de treinamento? Ou... Então, não dou um curso de treinamento. Eu sou professora na BO, né, Associação Brasileira de Odontologia. Sou auditora, sou ouvidora nessa cooperativa. Tenho contato com as pessoas, né? E normalmente a nossa gerente ela me pergunta, doutora, estou contratando fulano de tal, o que você acha? Você conhece? Já trabalhou com você? Então a gente está sempre ali ajudando no RH, dando alguns palpites, né?
tirando algumas dúvidas delas em relação... Ah, mas por que ela saiu, doutora? Ela faltava muito? As pessoas vêm te procurar, né? Vêm saber de você, assim, referências mesmo. E doutora, quais são os erros que o cristão comete no dia a dia dentro de uma empresa? Então, o maior cuidado que hoje nós devemos ter é não misturar as bolas. Ou seja, trabalho é trabalho, ser cristão, não perder a essência, mas ter muito cuidado para não ser prejudicado. Ou seja, não ficar repetindo, né, falando muito, olha, vamos lá na minha igreja, sabe? Tudo tem hora, tudo tem hora, tem tempo. Cuidar muito com os eletrônicos, WhatsApp, celular. Essa semana que passou me aconteceu algo assim inusitado. Eu fui em um lugar, uma repartição pública, e eu cheguei um pouquinho antecipado do horário, mas fiquei aguardando. Falei, vou aguardar o segundo turno porque você é a primeira a ser atendida. Fiquei, me informaram o horário que seria reaberto os atendimentos, aguardei. E eu vi quando chegou a funcionária, né? Eu ali no balcão aguardando, e ela entrou, guardou a bolsa, respondeu todos os e-mails, eu percebi, né? Pegou o celular, respondeu todos os WhatsApp, atendeu, fez ligação, fez tudo. E eu quieta, aguardando, sou cristã. Todo tempo o Senhor me mostrando que eu tinha que treinar isso, né? E eu tinha outros compromissos, tinha horário, tinha agenda, tinha consultório, e aguardando ali. Quando ela percebeu que já tinha dado o horário dela, que ela deveria estar no balcão nos atendendo, ela veio de encontro comigo e do nada ela disse assim, poxa vida, você ainda não separou o original das cópias? Eram documentos que eu tinha que protocolar. Eu disse assim, amada, eu te aguardei até agora. Você respondeu todo o seu WhatsApp, viu todas as suas ligações, respondeu os seus e-mails e agora você vem me falar dessa forma. É o primeiro dia que eu estou entrando aqui. Eu não lido com isso aqui todos os dias. Mas se você me desse 5 minutos, eu separo para você com carinho. Todo mundo que estava ao meu lado falou, é repartição pública, é sim, é o mau humor. E começou, sabe? E eu quieta, baixei a cabeça, minha mão tremia. Eu disse, Deus, não permita que eu seja o escândalo. Que a palavra diz, né? É impossível que venham os escândalos, mas que não seja por nós. É verdade. Porque não é isso que o Senhor espera da gente. Então aquela funcionária, infelizmente, ela teve um péssimo exemplo. Não sei se é cristã. Não. Mas independente, se é ou não é, ela tá ali para atender bem os clientes. Com tem certeza. gente que confunde, né? Infelizmente. Você tem a sua pergunta para fazer para ela? A doutora Lília está aqui para responder para você, o cristão no mercado de trabalho. Infelizmente, tem muitos cristãos hoje em dia confundindo tudo, confundindo o mercado de trabalho com a sua religião. E o cristão que trabalha dentro da igreja, tem as suas repartições dentro da igreja. Ele também não pode confundir, independente se está dentro de uma igreja, né, doutora? Porque a gente vê muitos cristãos confundindo aquilo que ele faz com ser crente. Nós temos que ter uma linha que separa o nosso trabalho com o nosso desenvolvimento no trabalho, porque o chefe, o líder que não é cristão, ele espera de você resultados para a empresa. E voltando ali no eletrônicos, pastora, se você não se vigiar, se você não cuidar, você passa o tempo todo olhando o WhatsApp, olhando a internet, vendo o que está sendo publicado. É uma coisa que se você não controlar, controla você. É verdade. E quando você vê, já deu o seu horário, você tem que ir embora e não produziu nada. E aí, como que fica? E aquelas pessoas que trabalham com produção, precisam mostrar resultados, né? É complicado. Mas no ambiente da igreja, por exemplo, dos departamentos, eu acredito assim que a vigia tem que ser constante. Sendo ou não cristão, hoje o mundo, né, jaz do maligno e ele vem para nos desviar a atenção, para nos tirar o foco, para nos tirar da essência que é o Senhor. E hoje nós temos que estar assim, cuidando com tudo. Não deixar que o mundo nos influencie e não nos exteriorizar isso, não passar isso para os demais. Né? Tá sempre cuidando do tempo, da maneira, do tratamento, de como conduzir aquela situação. Porque sendo cristão, somos duplamente julgados.
Verdade. Tá certa? A doutora está aqui falando um pouquinho a respeito do cristão e o mercado de trabalho. E aquele cristão, antes da gente chamar o quadro que eu vou chamar, e aquele cristão, doutora, que a hora de trabalhar ele vai orar, vai ler a Bíblia. Então, pastora, eu creio assim, as pessoas, elas acabam confundindo, mas nós temos que ter um reloginho de oração, de devocional, de estar nos dedicando à palavra e não esquecermos que somos humanos, né? Eu costumo dizer, assim, para as meninas que me acompanham, eu já fui líder de mulher por 2 anos, estou afastada nesse semestre, porque fui alocada num outro departamento da igreja, mas assim, o meu coração ficou lá com as mulheres, né? Estou sempre ali, e elas acabam nos vendo como exemplos, né? Como referência, nos consultando no dia a dia e buscando a essência do evangelho. Lilian, como que eu posso resolver isso? Olha, eu recebi uma proposta assim. Olha, o meu amigo na empresa que eu trabalho, ele está fazendo uma coisa que não me agrada, assim, parece que o Senhor está te vendo, amada. Tenha condições, busca o Senhor e veja qual a melhor forma que Ele vai te conduzir. E assim, o que mais me deixa feliz é que hoje algumas mulheres já conseguiram se despertar, porque o Senhor está nos vendo. Antes, elas tinham cuidado assim, meu patrão está chegando, vou guardar o WhatsApp, vou guardar o celular, vou sair dessa página. Quando você entrava em alguns departamentos, assim, você via aquela pessoa rapidinho fechando o computador. Agora não, agora é tranquilo, assim, quando você começa a instituir os princípios, né, de um caráter cristão, a pessoa ela começa assim a falar, eu não consigo enganar a Deus, eu engano ela que está me olhando, eu engano o meu chefe, mas a Deus, Ele está o tempo todo. E assim, tudo que nós fazemos aqui, Ele ecoa na eternidade. É verdade. Um dia, pastora, nós estaremos na tenda do encontro e lá estará escrito tudo. É verdade. Né? E faz lembrar, como a senhora disse, de José, né? José ali na casa de Potifar, a mulher de José se engraçou com José, mas José disse para ela, não vou cometer tamanha maldade contra o meu Senhor e eu não vou pecar contra o meu Deus. Independente se o Potifar estava ou não estava na casa, ele não ia deitar com a mulher dele, né? Porque feriu o coração de Deus, né? Verdade. Hoje nós temos que levar as pessoas a ter essa percepção de que eu não vou fazer, não é porque não estão me vendo, mas é porque o Senhor está me guardando. Infelizmente tem cristãos, hoje em dia, trabalhando dentro de uma empresa que só faz para o patrão. Sim. E esquece que recompensa a Deus. Por isso que a vida da pessoa vive na mesmice, aquela coisa toda. Mas daqui a pouquinho a gente volta, doutora, falando um pouco mais a respeito do cristão e o mercado de trabalho. Mas antes eu quero chamar para você o quadro Mito ou Verdade. Vou chamar aí Comida com Excesso de Sal. Se aproveita a comida? Mito ou Verdade? Vamos com ela, Ana Carolina. Daqui a pouco a gente retorna com todos vocês. Os brasileiros gostam de comer bem. Antes mesmo do paladar, apreciamos os alimentos com os olhos. Há os que preferem pratos mais leves e naturais, enquanto outros gostam mesmo de pratos mais suculentos, que muitas vezes são bem generosos na quantidade de calorias. Quando o assunto é cozinhar, nada mais desagradável do que exceder na quantidade de sal. Mas que atire a primeira pedra aquele que nunca errou na medida. A senhora alguma vez já salgou a comida? Já. E o que a senhora fez para recuperar? Tem como recuperar? Não, joguei fora. Não tem como. Salgou, tem que jogar fora. Não. Às vezes se faça um frango de molho assim, sabe? Eu coloco mandioca para amenizar um pouquinho, mas sempre fica salgadinho. Salgou, tem que fazer alguma coisa joga fora. E tem como recuperar uma comida com excesso de sal? Muito difícil, eu já tentei, mas não dá certo. Salgou, não recupera mais. Para mim, jogo fora. Para mim nunca deu certo, tentei recuperar, mas nunca deu. Tem que jogar fora, não pode comer um trem salgado demais. Aí passa do limite. Não tem como, eu acho que não recupera não. Até os cozinheiros mais renomados, aqueles mais experientes, hora ou outra, acabam cometendo tal erro. Mas seria possível corrigir a comida com excesso de sal? Será que isso é mito ou verdade? Verdade.
como em comidas de molho, podemos colocar batatas como uma esponja que absorve o sal. Com arroz, se você cozinhou arroz e ficou um pouco salgado, cozinhe uma quantidade menor, sem sal, e mistura com a quantidade salgada. Em carnes assadas também, como a esponja, a batata também é como um absorvente de sal. Como fazer? Para comidas de molho e assados, descasque as batatas e coloque sem casca na comida e assim ela absorverá todo o sal. E até o próximo Mito Verdade. Tchau! Estamos de volta falando de um assunto importantíssimo aqui com ela, com a doutora Lília Macedo. Ela está falando do cristão e o mercado de trabalho. Você que diz, pastora, o que faz? Nós temos aqui perguntas. A Neide Ribeiro, ela está perguntando. A pessoa evangélica, ela arruma um serviço, doutora, de química em uma firma onde ela vai fazer a cerveja. Mas ela tem que ser aprovadora da bebida. Ela pode trabalhar nessa área? Que o Senhor aguarde. Pastora, eu acho que a proposta, ela vem de encontro às necessidades do cristão. Cabe a ela analisar se aquilo vai ferir o que ela segue, as doutrinas da igreja que ela está ali congregando. Então, eu creio que essa não é a única proposta que ela tenha. Então, que ela coloque diante do Senhor. Outras, né? Que ela busque, né, se isso está incomodando ela, porque ela precisa estar bem no ambiente de trabalho. Então, se ela acha que essa proposta vai ferir as doutrinas da igreja que ela segue, ou mesmo ela vai se sentir mal, né, como cristã, trabalhando com isso, que ela busque outra alternativa, que ela apresente diante do Senhor e que ele venha abrir portas para ela. Entendi. E, doutora, quais são os conselhos que a senhora pode dar para esse novo convertido, para essa pessoa que entrou no mercado de trabalho agora? Quais são os conselhos que a senhora pode dar para esse ouvinte que está agora nos assistindo? Ele não sabe como proceder, não sabe o que fazer. Qual o conselho que a senhora pode dar para essa pessoa? Pastora, opiniões nós sustentamos, mas caráter é algo que sustenta você. Então, você tentar representar a todo tempo, você não vai conseguir. Eu falo para esses novos convertidos que a palavra do Senhor é que nos garante. Ela é a receita para toda hora, para todo momento, para toda angústia, para toda crise, para todo estado de espírito, né? Então, assim, que ele esteja embasando, buscando, participando de escola bíblica, buscando aprender, entender, ter conhecimento, contato com os princípios, né? Porque as atitudes, elas vêm momentânea, é do ímpeto. Mas se você está embasado na palavra, se você tem conhecimento, é natural. Você consegue sair de qualquer situação, você consegue lidar com qualquer pessoa. Às vezes o Senhor nos coloca próximo de pessoas que vêm trabalhar o nosso caráter, trabalhar o nosso amor, trabalhar a nossa paciência. E tudo isso, se você tiver princípios, se você tiver conhecimento, se você estiver embasada, você tira de letra, você dá um bom testemunho, você acaba ganhando aquela pessoa e você transforma a sua própria vida através daquele exemplo. É isso aí. Você que está em casa acompanhando a programação e está dizendo, pastora, olha só, tem as minhas perguntas aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler a sua perguntinha também. 99375701, pode mandar via WhatsApp ou também SMS. Aqui tem algumas perguntas. Aquela famosa frase, né? Deixe para amanhã o que você pode fazer depois da manhã. Combina com o cristão? Não. Eu sou radical. Tem gente que fala, ai, meu Deus do céu, você tem que me dar uma aula aqui. Eu sou radical. Eu acho que o crente, né, o cristão, o evangélico, esse que segura a bandeira, eu sou de Cristo, ele precisa fazer tudo com excelência. Não trabalhando com ansiosidade, né? Mas, assim, o que precisa ser feito, que ele seja diligente, que ele esteja ali cuidando com detalhes e fazendo tudo com excelência.
Às vezes, o espírito de excelência, ele já vem na pessoa. Então, igual eu estou te falando assim, às vezes eu me deparo com funcionários que não são cristãos, mas que às vezes me confundem, porque eu penso que são. Pela maneira de agir, pela maneira de falar, pela diligência nas tarefas diárias, pela excelência em tudo que faz, entendeu? Mas se você senta um pouquinho e começa a conversar, conhecer melhor a pessoa, você vai ver lá no fundinho, ou ele é um desviado, ou ele tem um chamado e ainda não identificou. Porque o cristão, a pessoa que conhece a Deus, ele faz com excelência. E para esse cristão que não faz, doutora? Vamos orar. Eu acho que ele precisa realmente ser transformado. Será que a pessoa não amadureceu no... Ou... Pode ser, pastora, mas existe o cristão que não é genuíno, né? Que não foi transformado ainda, que ainda não se converteu. Ele simplesmente fala que é cristão, fala que é crente, mas ainda não foi totalmente transformado, porque a vida transformada, ela é natural, ela acontece. É essência. E para aquela pessoa, aquele cristão, que ele exerce uma função de liderança, que ele é gerente, ele não suporta receber ordem, né, de uma outra pessoa, a não ser do líder maior. O que a senhora tem para dizer para esse que se diz alguma coisa, se diz um gerente, se diz que lidera alguns funcionários? O que a senhora tem para dizer para esse tipo de cristão? Então, eu tenho experiência própria com isso. Eu tenho vivido isso na minha vida secular, no meu trabalho. E, assim, eu tenho buscado no Senhor, pastora. Eu tenho buscado, assim, ajuda e estratégias. No dia do aniversário, dar um presente, ganhar o coração daquela pessoa, mostrar a ela que precisa estar interagindo com a equipe, que ela precisa ganhar o coração da outra, porque juntos somos mais fortes. Verdade. Né? Lá em Provérbios 6, quando o Senhor nos manda ver com as formigas, né? A formiga, ela aprovisiona, ela pensa, ela planeja, ela agrega, ela traz consigo. E hoje as empresas, elas trabalham em equipe. Hoje, uma só pessoa é impossível ter sucesso. Nós precisamos que estejamos interligados uns aos outros para que o resultado venha. A importância de trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Eu tenho palestrado sobre isso na minha área e eu falo sobre a ética, né, no mercado de trabalho e as pessoas sempre, professora, mas não dá, ela puxou meu tapete, ela faz tudo para me prejudicar. Aí eu falo assim, mas o que você tem feito para mudar ela? Para que ela possa te ver com outros olhos, para que ela seja uma aliada sua. Não é bom que nós tenhamos alguém falando mal, né? Eu falo para eles assim que o mal, ele não precisa ser propagado. Não vamos trabalhar para o nosso inimigo. Nós viemos aqui, quando nós sabemos quem somos, quem nos enviou e o que viemos fazer, a gente encara a vida diferente. É verdade. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais pra gente a respeito do marketing pessoal. Tá bom? Mas eu vou chamar agora o quadro Tá na Média. Vou chamar pra vocês o quadro Tá na Média. Daqui a pouquinho eu volto com ela respondendo pra gente a respeito do marketing pessoal. Tá bom? Vamos lá? E já eu retorno com todos vocês. Oi, irmão Judas, como é que tá? Graças a Deus, estou na paz. Beleza, tudo certo? Eu vivo nas promessas. Então tá muito bom, rapaz. Fazendo o que por aqui? Propósito de Deus. Propósito de Deus, vem aqui na sua casa para te contar uma coisa. Direitinho, então você veio direto aqui? Já entendi, direto. Rapaz, bacana. Muito obrigado. Irmão, olha que culto. Nossa, maravilhoso. Aquilo, cara, que unção daquele rapaz, hein? Unção, o menino Aquele ali tá ora. Próximo de Deus. O menino é o WhatsApp de Deus. O cara Deus, busca, o cara lê, você vê que o cara tem gente, eu senti, entrei na igreja, já me deu um já. Fantástico, fantástico. Olhei pra ele e quase caí arrebatado. Nossa, tanta unção. Muito Mas bacana. seguinte, vamos direto já. Não era esse assunto? Não, Também, mas é mais outro. Entendi. É mais a questão vou falar da irmã, não vou falar da... não, vou falar não. Fofoca. Fofoca não. Uma notificação. Notificação santa. Certo. Seguinte, é uma
que falou uma coisa de você. Irmão Giovanni, eu preciso te contar uma coisa, irmão. Eu preciso te contar uma coisa, varão. Olha, você fez semana passada, eu tava no banho, você apareceu no banheiro. Que isso? Agora aqui, tô lendo a Bíblia, você pá. Mas é porque eu preciso te contar com urgência, irmão Giovanni. Sobre a nossa igreja, irmão, você precisa saber. É espiritual? Olha, tem a ver com o âmbito espiritual, entendeu? Sim. É sobre a equipe de louvor. Coisas assim, do nosso meio, sabe? Porque a igreja é nossa, nós somos a igreja. O irmão precisa saber. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Oi. Oi. A cobrar esses irmãos. Então, olá, meu irmão, uma paz, bom dia. pastor? Isaac, Jacó, tudo bem? Cara, aqui ficou bom, hein, pastor? Ficou muito bom. Graças a Deus, tem Pintura, sido bênção. localzinho aqui, mármorezinho. A cadeira gira. Tem sido bênção. Nossa, né? Essas cadeiras aqui é show de bola, hein? Então, o que trouxe os irmãos aqui? Ô, pastor, o assunto é um assunto meio polêmico, um assunto meio sério. Meu irmão. Então, assim... Fofoca não. Fofoca não. Notificação. Notificação. Acontecimento. Um caos. Não vamos dar nome de fofoca, né? Acontece que me ajuda a formular a frase. Para que não ofenda. Que o irmão do grupo de jovens da nossa igreja, onde o senhor é a autoridade, né, máxima, fez o quê? Orou. Com várias irmãzinhas. Irmãzinhas E línguas estranhas e conhecidas, muito conhecidas. Irmão, ele tem um cargo Só de um liderança. pouquinho, desculpa. O irmão, ele orou com uma irmã. Não é fofoca que a pessoa chama. Não, orar é bom, irmão. Orar é bom. Isso seria... Várias. Não, orar não. A gente tem que orar um pelos outros. Explica pra ele o que o irmão orou. Irmãos, olha só. Irmão Isaac e irmão Jacó. Eu escutei tudinho que vocês falaram até agora, certo? Fofocando. Eu só tenho uma coisa para dizer para os irmãos. Só uma coisa. Sai da frente, Satanás! Pode me chamar de louco, de maluco, o que quiser. Eu quero entrar no fogo, eu quero entrar no reteté, no reteté. Ai, meu Deus do céu, esse pessoal tá na média. Sexta-feira tem mais, tô passando hoje, que nós não tivemos sexta devido ao feriado, mas sexta-feira nós temos mais, tá na média com esses meninos, né? Ei, menino. Então, nós estamos aqui com ela, a doutora Lília Macedo, e nós vamos saber com ela, doutora, o marketing pessoal. Queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente a respeito do marketing pessoal. Pastora, o marketing pessoal, ele vai muito da pessoa, né? Existem livros... O Cristão Contagiante. O Senhor nos dá estratégias de como alcançar aquelas pessoas. E o marketing, ele pode ser um instrumento para isso. Porque o meio evangélico, as pessoas acham que nós cristãs não devemos nos maquiar, não devemos estar bonita, não podemos algumas coisas. Por exemplo, uma vez uma aluna do curso veio me perguntar, Lília, eu não conheço o mar, eu vou de férias com a família, eu coloco ou não coloco biquíni? Então, assim, lá ela é cristã. Eu falei para ela, amada, em qualquer lugar você é cristã. Não pensa que lá no Rio de Janeiro, porque o seu pastor não está te vendo, porque as pessoas que seguem você na igreja não estão te vendo, que você vai colocar o fio dental, né? Então, assim, cristã é algo que você escolheu. Eu escolho ser cristã. E o marketing no evangelho hoje, ele tem sido forte, né? As pessoas têm usado do meio eletrônico para estar buscando seguidores, para estar falando da palavra, para estar usando como uma ferramenta. Então, assim, eu acho que o marketing, ele é um instrumento que está aí à nossa disposição, que podemos usá-lo para estar alcançando pessoas, alcançando vidas, como um instrumento dado mesmo por Deus, mas que nós possamos ter cuidado com as nossas postagens, com o que nós estamos transmitindo através desse instrumento para as pessoas. Ah, sim, ótimo. Você que está dizendo, pastora, você, né, de perto, você de longe, está dizendo, pastor, olha,
sanou algumas dúvidas. E para você que ainda não sanou, você tem um telefone de contato que essa pessoa possa entrar em contato com a doutora Lília? A senhora falou que já mexeu com mulheres, né? Como que é? Se a pessoa pode entrar em contato com a senhora, tem as redes sociais que ela pode entrar lá, a senhora pode estar ajudando ela? Tenho a minha página no Facebook, tenho o Instagram, Lília Macedo, né? Lília Pereira Leite Macedo. Tenho meu telefone celular, mas assim, eu trabalho, pastora, com mulheres num curso, a nossa igreja, a IBN Cristo Rei. Ela traz, através do pastor Wagner, Ministério da Família, excelentes cursos para as mulheres. Se tem mulheres nos assistindo que quer levar essa ferramenta para suas igrejas, a nossa igreja tem cursos que capacitam líderes de outras denominações. Elas vêm, fazem o curso, levam para suas igrejas, para estar trabalhando com mulheres. São cursos excelentes, ligados ao Ministério da Família, sobre a supervisão da nossa pastora Jalile, com o pastor Wagner. E nós estamos ali trabalhando as mulheres na maneira de comportamental, vestimenta, auxiliadoras, né? Eu creio que o Senhor, Ele une pessoas com projetos, une propósitos, né? Para a gente estar levando o ID, falando do Senhor, falando do amor, ensinando elas a se portarem como esposas, como mãe, como dona de casa mesmo, como mulheres que influenciam outras mulheres no meio de trabalho, no campo ministerial mesmo, ou mesmo no campo missionário. Então, assim, são cursos que trazem renovações para as mulheres e que vêm tirar alguns mitos, algumas verdades, né, como sexo, a diferença do sexo que o Senhor abençoa com aquele que não é abençoado por Deus, né? Hoje tem muitas dúvidas, as mulheres têm vergonha de perguntar, então os cursos eles são ministrados a portas fechadas, em ambiente seguro, sobre a vigilância do Senhor, com oração, com alianças, né, de quebra ali de maldições, sob o comando de sigilos entre eu e você. Eu estou te ministrando, eu sei que o que você falar para mim eu não posso falar para terceiros. Então é dessa forma. Ah, que bacana. Você que está dizendo, pastor, e como que eu faço? Qual que é o seu telefone, Lília, doutora? Então, eu tenho um celular pessoal, né, que a minha vida secular ela é bastante corrida, eu dou assistência para essa cooperativa, tenho meu consultório também em particular, atendo em alguns hospitais e eu estou disponível na igreja, eu sou professora da escola bíblica nesse semestre, estou como coordenadora também do departamento de eventos, juntamente com a nossa pastora presidente, que é a pastora esposa do pastor Oswaldo, a pastora Cleide. Então nós estamos na igreja nas terças à noite, nos cultos de quinta, domingo, à disposição. Ah, bacana. E o telefone da senhora tá ali no rodapé, aquele ali, né? Isso. Ah, ótimo. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto com ela, falando um pouquinho mais do cristão e o mercado de trabalho. Vou esse comercial, já eu retorno com todos vocês. Estamos de volta aqui nos estúdios da RIT e estamos falando de um tema, como eu já disse, importantíssimo. E nós estamos aqui com ela, a doutora Lília Macedo, no nosso programa, e temos também a sua participação. Nós temos aqui uma pergunta, doutora, do Nivaldo da Igreja Alzira Santana. Ele está dizendo: bom dia, pastora, e bom dia, doutora Lília. Que tema maravilhoso, eu estou adorando. E ele está nos dizendo: o que ouvir no culto, o que é revelado a mim, eu posso usar para amigos ou clientes, ou guardo para mim, pois a mim foi revelado. Um excelente dia. Olha, depende, né? Em que contexto ele vai colocar isso? Qual o testemunho que ele vai usar para estar edificando essa pessoa? Nós não podemos misturar o meio secular com o trabalho. Nós podemos sim fazer a diferença lá. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Então, essa pessoa que diz, às vezes ele recebe uma palavra do culto, o pastor fala uma palavra para ele, então aí ele tem que ter cuidado para passar para os clientes. Tem que ter sabedoria, tem que estar inserindo isso no momento oportuno, para a pessoa adequada. Doutora, a senhora acha que existe dificuldade para o cristão no mercado de trabalho? Não. O verdadeiro cristão, ele pega todas as oportunidades e faz daquilo ali algo sobrenatural na vida dele. Mas ele precisa estar embasado, não quebrar princípios, não se envolver com coisas que venham ferir o coração de Deus e que ele possa fazer a diferença e saber que a todo tempo, em tudo que ele colocar as mãos, ele será bendito e abençoado. Bacana. Como a senhora estava falando a respeito que a senhora faz oração lá na clínica, né? Então a senhora tem liberdade lá na empresa
de estar falando de Cristo? Sim, dentro do meu consultório, né? Existem outras salas e nós precisamos conviver com as diferenças, saber o limite, até onde eu posso ir para que não venha ferir ao meu colega de trabalho. E assim, muitos me perguntam, num contexto, em uma reunião, um amigo chama para reclamar da empresa, para falar mal do patrão, eu sei que é injusto, que não é legal, que o que o patrão está fazendo não é certo, eu participo ou não dessas conversas, eu participo ou não, eu dou a minha opinião. Então eu sempre falo assim, avalia com quem você está fazendo aquele comentário, porque eu acho que o verdadeiro cristão, ele precisa ser pacificador como Abigail foi. Ele, naquele momento do calor, ele tem que pacificar e de uma forma direcionada, ele levar a pessoa que pode mudar aquele contexto, que pode estar fazendo alguma coisa para mudar o que está acontecendo ali dentro, né? Mas com sabedoria, com direção, com discernimento. Eu acho que para o cristão não combina compactuar de coisa errada. Eu costumo dizer assim, que quando eu faço parte de algo e eu tenho uma visão crítica de que aquilo não agrada a Deus, não condiz com o que eu tenho pregado, eu me afasto. Em Tiago, né, o Senhor nos deixa claro isso. E vamos seguir como Neemias, né? Não ferir o outro, mesmo que seja algo que não venha de encontro ao que você segue, mas saber sair de qualquer situação. Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros, e por várias vezes ele foi chamado para ir ter, ele sempre tinha a mesma resposta. Estou muito ocupado com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor, estou numa tarefa muito importante para mim, depois a gente trata disso. Eu não posso parar. Não perder tempo, né? Para isso, para estar conduzindo mal. Eu acho que é por aí. E tem gente que perde muito tempo, né? Dando resposta. Às vezes a pessoa ela é criticada, às vezes a pessoa ela é desafiada a algo, as pessoas sentem inveja dela no trabalho e ela para a reconstrução do muro, por quê? A Bíblia relata que o inimigo queria só apenas retardar. Desviar o foco de Neemias. Então se ele parasse ali, atrapalhar toda a função que ele foi ali exatamente para um objetivo. E tem gente que para porque, pastora, eu estou sendo injustiçada dentro da empresa, pastora, eu sou vítima de inveja dentro da minha empresa, as pessoas estão me perseguindo dentro do meu local de trabalho. Ou no ministério. Então aí ela para. Se torna um crente paralisado. Né? Infelizmente. Perde as oportunidades de conhecer, de ter intimidade, de desenvolver algo que só você pode fazer. Eu acho que assim, eu trato bem disso, pastora, porque por algum tempo eu passei por isso, né? E hoje não me afeta mais, porque quando eu entendi que o que eu vim fazer, só eu vou fazer, eu não me preocupo mais com as pessoas que tentam me parar, com as pessoas que tentam atravessar na minha frente, que tentam me tirar do foco. E eu tenho agido de forma como a água. Ela bate. Se ela não consegue, ela busca outros caminhos. Mas ela vem para fazer a diferença. Né? Eu vivi isso no meu ministério. Mas eu creio que o Senhor sabe todas as coisas. E às vezes você está tentando, achando que aquilo ali que Deus tem para você, e às vezes Ele tem algo muito maior que você não está conseguindo entender. Né? E quando uma porta se fecha, você é mandado embora do trabalho, ou o Senhor te desviou daquilo que você fazia, o seu chefe foi ali, te tirou, te colocou em outro setor. Encare isso numa boa, faça a diferença ali, mostre que o seu potencial é maior, mostre a sede, né? Ou seja, na empresa ou no ministério, que nós possamos vir fazer a diferença e se dispor. Deixar que o Espírito Santo te use mesmo e que você venha ministrar na vida das pessoas, que você venha ganhar aqueles que o Senhor te colocou ao lado. Porque às vezes tem almas, pessoas que só você tem acesso. Que através de você, ela vai escutar algo, uma palavra, uma oportunidade para saber o que Deus fez na sua vida. É verdade. E não se preocupar com o Sambalat nem o Tobias, né? Porque essas pessoas são enviadas, infelizmente, para atrapalhar na edificação do muro. Doutora, agradeço a participação da senhora aqui no nosso programa. Eu queria que a senhora deixasse as considerações finais para essa pessoa que acompanhou o programa de hoje.
Então, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho do que Deus fez, né, na minha vida. Eu comecei muito jovem, eu fui uma das primeiras vendedoras de uma empresa de perfumaria em Cuiabá. Com 14 anos eu comecei a trabalhar, ainda não era cristã e com muita dificuldade, né, comecei o trabalho e eu me realizava com aquilo. Quando chegava o final do mês, que eu recebia, eu acho que eram 53, que não eram nem reais ainda, né? Eu fazia a maior festa porque era algo assim que vinha do suor do meu rosto. Ali já tinham princípios, né? E eu resolvi estudar, mudar o meu contexto e eu fui fazer odontologia porque eu sofri muito com dores de dente. Então meu testemunho até na minha profissão é muito forte, né? Eu tenho marcas no pulso que a minha mãe colocava coisas para parar de doer porque medicamentos não faziam mais efeito. E assim, eu vim para fazer a diferença no meu meio. Hoje eu sou chamada para fazer parte de, se vai ter eleições no meu conselho, se precisa conduzir algo. Eu represento o estado de Mato Grosso na odontologia hospitalar, eu viajo todos os estados pelo CRO. Então assim, eu vou e em todos os lugares as pessoas me perguntam assim, você tem algo? Alguma coisa? Não é só dentista, você é pastora, sabe? Então assim, é isso que é gostoso, você em qualquer lugar fazer a diferença, mostrar que tem algo ali que te diferencia dos demais, que você veio mesmo para fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então assim, eu falo para você, aonde quer que você esteja, aonde quer que o Senhor te coloque, faça a diferença, honre a bandeira que é o Senhor Jesus. E seja um testemunho vivo do que Ele é capaz de fazer através da sua vida. Use todas as oportunidades e fale do amor dEle, mas no momento certo, na hora certa e com a pessoa certa. Bacana, Deus abençoe, Amém? doutora. E você que acompanhou a programação, que Deus possa abençoar grandemente. Lembrando que amanhã nós temos ela, Shirley Varjão, falando um pouquinho a respeito de mulheres que se destacam. Você não pode perder o programa de amanhã, tá bom? Espero você amanhã, 7 horas da manhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, comigo, Janaína Cristine. Até lá. É um bom sinal, alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Deus disse vai, não peça nada pra ninguém. Vou multiplicar agora o que você tem. Você vai viver, meu filho, do que eu não